Alô, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, galera, mesmo. Pois bem, olha só, nós estamos chegando agora na última aula com conteúdo novo visando a A7 de vocês, a primeira avaliação agora do terceiro trimestre, não é? Lembrando que a A7 é uma composição do mapa mental que vocês fizeram e 50% da nota vai ser o mapa mental e 50% uma prova formal, uma prova objetiva com questões múltipla escolha e questões de verdadeiro ou falso, tá certo? O que vai cair nessa prova? Na verdade, vão cair. O único assunto que vai cair é esse aqui: desigualdade, tensões e conflitos internacionais. Parece que é um único, mas como nós sabemos, envolve uma dimensão global, não é? Nós tratamos de conflitos em várias escalas. Eu vou pontuar alguns aqui que me parecem bem importantes, inclusive de você retomar antes da prova, não é? Falamos sobre a guerra da Primavera Árabe, guerra da Síria, as tensões sobre a questão palestina, não é? O conflito entre os judeus de Israel e muçulmanos da Palestina. Falamos do Kurdistão, o maior povo sem território do mundo, a tensão na Caxemira, que envolve Índia e Paquistão, mas também a China. Falamos de alguns conflitos na Europa, com destaque aos bascos, a Catalunha, a questão da Irlanda, a fragmentação da Iugoslávia. Chegamos a falar também de uma tensão na Bélgica, na região dos Flandes. Fizemos uma única aula para tratar das tensões que envolvem a China, questões territoriais da China com o Tibete ocupado pela China, tensões em Hong Kong, tensões em Taiwan, agora recrudesceram inclusive. Tratamos das tensões nas águas do Mar da China, né, disputa por uma jurisdição sobre a soberania naquelas águas, soberania territorial naquelas águas. Então são temas importantes que efetivamente podem e devem cair na tua avaliação. E fizemos duas aulas sobre a África, especialmente tratando da formação de fronteiras artificiais pela colonização europeia no final do século XIX, início do século XX, e com o processo de descolonização na segunda metade do século XX, como que isso repercutiu em vários países, especialmente na região subsaariana, como isso repercutiu em conflitos, guerras civis, movimentos separatistas em diversos países africanos, né? Então, em síntese, é isso. Talvez tenhamos ainda uma aula de revisão. Independente disso, eu tratei aqui de temas que foram abordados nesses últimos encontros. E para hoje nós vamos tratar, como está posto aqui, explicar as implicações históricas, econômicas, étnicas das tensões e conflitos das Américas e regiões polares. Uma aula, como sempre, de 30 a 40 minutos, em que o nosso objetivo hoje vai ser tratar do continente americano e das regiões polares. Percebam vocês que desculpem, aqui está a orientação, né? Para esse assunto aparece o tema América Latina em perspectivas, América Latina, perspectivas, que é no livro 3 do capítulo 33, o penúltimo capítulo do teu livro. Você vai encontrar algum material lá. Não é sobre as Américas em si, mas sobre a América Latina. Tem um outro capítulo que fala dos principais polos do poder, e aí aparece Estados Unidos e Canadá, completando então esse cenário das Américas, né? Percebam vocês que, no que diz respeito aos conflitos aqui na América, você tem apenas 3 mencionados, né? O conflito na Colômbia, a Colômbia com as chamadas Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, as FARC, nós vamos tratar dele. Temos um movimento separatista, aqui está esse símbolo de movimento separatista em Quebec,
uma província francesa do Canadá, que vamos tratar hoje também. Os Estados Unidos, como um foco de tensão, né, recebeu o atentado terrorista, o maior atentado terrorista da história aconteceu aqui, das Torres Gêmeas, no 11 de setembro, agora vai fazer 11 de setembro de novo, né? 11 de setembro de 2001, então há 20 anos. Mas o forte movimento dos Estados Unidos em várias outras tensões mundiais, né, como esse papel auto-assumido de xerife do mundo. Tensão entre os Estados Unidos e o México, tensão fronteiriça, e no México um movimento campesino por reforma agrária, um movimento de raiz zapatista, ou neozapatista, um movimento na província de Chiapas, próximo à península de Yucatán, onde está inclusive um interessante destino turístico, interessante não, um forte destino turístico no México, que é Cancún. Vamos lá, vamos tentar abordar esses e outros mais. Eu até fiz uma relação aqui então, para cada um desses eu vou colocar um slide, nós vamos comentar nesse tempo que nós temos cada um deles rapidamente. Questão do Quebec no Canadá, as Farc na Colômbia, as tensões territoriais na fronteira venezuelana, Guerra do Pacífico, já mais antiga, né, século XIX, mas ainda hoje com tensões, não guerras, mas tensões, fronteira México, Estados Unidos, embargo econômico a Cuba, MINUSTAH e o Haiti, Tratado Antártida e aquecimento global e o Ártico. Então, esses são alguns pontos de tensão. A gente poderia falar também de outros pontos de tensão na América Central, especialmente na Guatemala, em Honduras, mesmo no Panamá. Com o nosso tempo eu me restringi a esses daqui que tem maior visibilidade. Não é que sejam mais ou menos importantes, não, tem maior visibilidade, inclusive no tocante à preparação para concursos, né? Então, o primeiro que nós vamos abordar aqui é sobre o Canadá. Bem rapidamente, existe sim um movimento separatista na província de Quebec, no Canadá. Aqui está, o Canadá é um país bilíngue, todas as instituições, todos os órgãos públicos, você tem francês e inglês e francês, e no Quebec o francês é a primeira língua. Na província de Quebec, o francês é a primeira língua. A capital está exatamente na área de transição entre a província de língua predominantemente de língua francesa e a maior província de língua inglesa, mais ocupada, onde está Toronto, por exemplo, não é? Então, Ottawa, como eles chamam, fica exatamente na linha de fronteira, dando essa ideia de equilíbrio, de respeito mútuo. E é, de fato, uma situação muito respeitosa em relação ao entendimento dessa situação bilíngue, de uma colonização inglesa e francesa, né? Como curiosidade, muitos chineses vieram para o Canadá no início do século XX, final do século XIX e início do século XX, para construir a rodovia transcanadense que passa por todo o sul do Canadá, atravessando as Rochosas, muitas mortes, né? E aqui na Colômbia Britânica, especialmente na cidade de Vancouver, aqui embaixo, você tem muitos chineses, e o chinês é uma língua muito presente na cidade, né? É muito curioso isso. No aeroporto, por exemplo, ao invés do inglês e francês que aparece em todos os lugares, aqui aparece inglês e chinês, dada a quantidade de descendentes de chineses nessa região, bem voltado para o Pacífico, né? Mas voltemos aqui ao movimento separatista. Então, a província de Quebec se ressente de ser a única província de origem francesa, e há um movimento separatista, como vocês podem ver aqui, o novo país Quebec, né? Isso está na sacada de um prédio lá na cidade de Quebec, aqui está, na província de Quebec. Morei durante 4 meses em Toronto
e tive a oportunidade de visitar aqui. Você não vê esses movimentos de forma tão evidente assim, tão visível. Aparece aqui e acolá uma ou outra camisa, mas há um certo pudor em falar desse movimento separatista, especialmente porque houve um plebiscito em todo o Canadá e o que venceu foi a manutenção de um único país, do Quebec, permanecendo como uma província do Canadá, ainda que a primeira língua seja o francês. Mas de qualquer forma a gente não pode desconsiderar que há esse clamor separatista. Vamos lá, deixa eu tentar dar ritmo aqui. Esse daqui certamente vai cair na tua prova e cai nos concursos, né? Uma tensão territorial muito grande que envolve grupos armados, guerrilhas de selva, financiados por narcotraficantes na selva amazônica colombiana e com forte repercussão nas fronteiras venezuelana, brasileira, como você está vendo. Olha a cabeça do cachorro aqui, né, do Brasil, e peruanas especialmente. Também é o Equador, não é? Então, uma fronteira muito permeável, que é uma fronteira de selva, e durante muito tempo você teve, como pode verificar aqui, especialmente no início do século, mais da metade do território colombiano controlado pelas Farc. Final do século XX, início do século XXI, o exército norte-americano, aqui é o exército de libertação nacional, uma força armada, não é? Pois bem, no início do século XX, o exército norte-americano investiu fortemente no exército colombiano, que é um país de direita, que era o governo de direita, né, para coibir a expansão e a força das Farc. É claro que o interesse dos Estados Unidos não está no território colombiano em si, mas a Colômbia era o maior país ponte do mundo, não é o maior produtor de narcóticos não. Tem muita produção no Peru, na Bolívia, mas a Colômbia manufaturava e vendia especialmente para os Estados Unidos. Então, ao invés de fazer a guerra contra as drogas no próprio Estados Unidos, diminuindo o consumo, eles fizeram a guerra contra as drogas no território colombiano. E aqui é um outdoor das Farc, claro, fazendo uma crítica ao chamado Plano Colômbia, né? Vocês veem aqui uma bota norte-americana pisando em cima da Colômbia, né? Intervenção gringa. O Plano Colômbia seria então uma intervenção dos Estados Unidos. O fato é que as tensões se recrudesceram desde o final do século XX, como vocês podem ver, mas no início do século XXI as negociações pela paz avançaram. Em 2015 foi assinado um tratado de paz muito discutido pela população colombiana, que não achava justo anistiar os guerrilheiros das Farc, visto que eles tinham matado muitos colombianos e tal, mas de fato acordos de paz caminharam, diminuindo o número de mortes, né, desmobilizando as Farc. Você vê que teve um momento de forte mobilização das Farc e depois uma queda, até que em 2015 houve o acordo de paz, né? Qual é a intenção do acordo de paz? Acabar com as Farc e dar uma unidade territorial ao governo colombiano, que de fato mande sobre todo o território, né? Então essa é a ideia. É bom lembrar que existe acordo de paz, inclusive o presidente colombiano foi indicado ao Nobel da Paz por conta disso, não é? Aqui nós temos um outro ponto de tensão bem recente no nosso território, não é? Que toca também o Brasil. Aqui está a Colômbia, a cabeça do cachorro, como nós falamos, e aqui está a Venezuela, né? A Venezuela viveu um movimento político mais à esquerda na virada do século passado para esse, movimento conhecido como chavista, um neobolivarianismo aqui na América do Sul, muito alinhado com Cuba, fazendo uma forte oposição ao que eles chamavam de imperialismo norte-americano.
e conseguiu se manter durante algum tempo com Hugo Chávez no poder, levando a cabo esse movimento de oposição aos Estados Unidos, como uma liderança de oposição aos Estados Unidos na América do Sul. O fato é que o Hugo Chávez morreu e na sua sucessão o Nicolás Maduro, que ainda está no poder, foi muito contestado, envolveu-se em confrontos políticos com a oposição dentro do território da América do Sul. Vários países fizeram oposição severa ao governo de Nicolás Maduro, inclusive o Brasil nos últimos anos. Isso isolou a Venezuela politicamente, economicamente sofreu muito com a crise que tomou o mundo em 2008 e diminuiu o consumo do mundo, especialmente o consumo de petróleo. A Venezuela é grande exportadora de petróleo. O fato é que a conjunção de crise política com crise econômica repercutiu numa profunda evasão demográfica. E aqui você tem o êxodo venezuelano, para onde vão os milhões de cidadãos venezuelanos que deixam a Venezuela. Colômbia, Equador, Peru e Brasil são os países que mais recebem venezuelanos. Aqui você tem o limite da Venezuela com o Brasil. Percebam vocês que não é toda a fronteira que você tem uma base de controle, é uma fronteira muito permeável, uma fronteira vasta, bastante grande, como vocês podem ver aqui, e de selva, né? Aqui está a cidade de Pacaraimo, que recebe um projeto, encabeçado inclusive pelo Exército, chamado Projeto Acolhida, Exército e Ministério das Relações Exteriores, para receber esses refugiados, dar alguma guarita, fazer uma triagem, quem é refugiado, quem é imigrante econômico, né? Mas imaginem, eu estou falando de uma pequeníssima cidade, né? Imaginem a alteração, como vocês podem ver aqui, Pacaraima, Boa Vista, a alteração da dinâmica dessa pequena cidade a partir da entrada de um acampamento de um grupo grande de refugiados que não tem trabalho, que está simplesmente fugindo do seu país pela incapacidade ou pelos riscos de permanecerem lá, não é? Essa é uma tensão que está em voga ainda, merece que acompanhemos com cuidado e tentando fugir dos estereótipos de explicações muito fáceis, não é? Vamos lá. Aqui tem outra bem rapidamente, porque já é mais antiga, no século XIX, né? A chamada Guerra do Pacífico. A gente pode falar que foi a última grande guerra entre países na América do Sul, que envolveu o Chile, a Bolívia e Peru, principalmente Chile e Bolívia, né? A Bolívia tinha saída para o mar, essa saída para o mar foi na região de Atacama, na região desértica, inclusive, foi ocupada pelo Chile. Aqui está, em 1904, Chile e Bolívia firmam um tratado de paz e amizade que consolida o limite entre os países. Apesar desse tratado de paz, intermediado pelo Peru e pelo Brasil, inclusive, a Bolívia ainda hoje se ressente, porque a Bolívia perdeu sua saída para o mar, né? Passou a ser um país mediterrâneo, um país entre terras. É muito curioso isso, que a Bolívia tem 3 bandeiras oficiais. É isso mesmo. Uma bandeira que todo mundo conhece, que é aquela vermelha, amarela e verde, né, com o símbolo das armas bolivianas. Uma outra bandeira que parece a bandeira do movimento LGBTQI+, que é o movimento que é o arco-íris, são as cores do arco-íris, né, que dá a ideia da plurinacionalidade do território boliviano. Agora a terceira bandeira é a mais curiosa. É uma bandeira azul, parecendo uma bandeira da União Europeia, uma bandeira azul com várias estrelas. Cada estrela é uma das províncias ou dos estados do interior da Bolívia. Quando eu estive lá em La Paz, eu perguntei para a guia turística a razão dessa bandeira azul. E ela falou que a bandeira azul é para representar o mar. Eu não perguntei para ela por questão de educação, mas fiquei me perguntando, que mar, gente? A Bolívia não tem mar. Então é uma bandeira que representa o símbolo de uma derrota, né? Assim, da guerra. O mar o acesso ao mar que era da Bolívia já não é mais. É muito significativo isso, né?
Deixa eu voltar aqui só para falar uma coisa. Bom, é claro que nesse contexto aqui é bom lembrar que foi exatamente no início, nesse período, que o Brasil comprou o Acre da Bolívia também. Então, além de ter perdido essa saída para o Atlântico, houve uma negociação, aí foi efetivamente uma negociação, né? Havia conflitos aí porque muitos brasileiros tinham invadido esse território para exploração de seringais e explorações minerais, e começou a haver muito conflito entre brasileiros e bolivianos, e a partir de uma intermediação, Barão do Rio Branco conseguiu, foi a última grande aquisição territorial do Brasil, né? No início do século XX, o Brasil comprou o que hoje é o estado do Acre da Bolívia. Por outro lado, olha como tem ligação uma coisa com a outra. Essa compra foi feita paga em libras esterlinas, mas além do pagamento pelo Acre, na negociação o Brasil se comprometia em permitir que a Bolívia escoasse a sua produção pela calha do rio Amazônico para sair, pelo calha do rio Amazonas, Madeira e Amazonas, né, para sair para o Atlântico. Olha a dimensão das águas aqui, né? E muito curioso isso, né? A possibilidade de escoamento fluvial por um vasto território no norte do Brasil para chegar ao Atlântico. Um outro ponto de tensão territorial nas Américas é, sem dúvida, essa imensa fronteira terrestre entre o México e os Estados Unidos. É marcante o desigual nível de desenvolvimento entre os dois países. A gente poderia falar entre duas imensas regiões, a América Anglo-Saxônica e a América Latina. E o México, por conta dessa vasta fronteira, e apesar de toda a vigilância das possibilidades de transpassar essa fronteira, o México acaba sendo um importante país ponte de latino-americanos que tentam entrar ilegalmente pelos Estados Unidos, para os Estados Unidos, né? Alguns grupos mexicanos que intermediam essa relação de tráfico de pessoas, no final das contas, em alguns casos chega a isso mesmo, eles são chamados de coiotes. Um outro foco de tensão tem a ver com Cuba, né? Cuba é o país que experimentou em 49 uma revolução socialista, perdão, falei que está errado, experimentou a revolução socialista com Fidel, viveu no auge da Guerra Fria a chamada crise dos mísseis. Aqui tem algumas menções à crise dos mísseis, né? Mísseis soviéticos que foram colocados em Cuba e que podiam atingir muito rapidamente importantes cidades norte-americanas. Então, se os Estados Unidos têm grande profundidade territorial, a virada de Cuba para o socialismo no contexto da Guerra Fria, muito alinhada com a União Soviética, colocava um inimigo muito próximo. Percebam só, o Estreito da Flórida é o que separa o sul dos Estados Unidos da ilha de Cuba. E é claro que isso gerou uma imensa tensão. A crise dos mísseis foi retratada em alguns filmes. Tem um que eu gosto muito, apesar de falar muito na perspectiva norte-americana, mas é um filme que revela muito bem que são 7 dias que abalaram o mundo, 13 dias que abalaram o mundo, com Kevin Costner. Quem puder assistir, assista. É um bom filme que mostra esse momento aqui, que também dialoga muito com a história, evidentemente, né? O fato é que depois desse momento, os Estados Unidos impetraram sobre Cuba um forte embargo econômico, enquanto a ilha vivia o cenário da ordem bipolar. Ela era abastecida a partir de subsídios pela União Soviética. Quando a União Soviética entra em ocaso e desaparece e acaba a ordem bipolar, a ilha passa a sofrer profundamente desse isolamento econômico determinado pelos Estados Unidos, né? E ainda hoje sofre muito com isso. Se questiona muito, inclusive em órgãos humanitários, se é adequado esse embargo econômico nesse contexto de um mundo globalizado de hoje, sem mais aquela oposição da ordem bipolar. Mas os norte-americanos, especialmente os governos republicanos, mas não unicamente,
mantém um embargo econômico a Cuba, criando uma situação de tensão na ilha. No Caribe ainda, eu chamo a atenção para o Haiti, não é? Teríamos muito a falar sobre o Haiti. O Haiti passou a ter uma importância ainda maior ao Brasil a partir da MINUSTAH, né, do estabelecimento de uma missão para estabelecimento e manutenção da paz, uma ação da ONU que teve no Exército Brasileiro, que você vê uma militar brasileira, teve no Exército Brasileiro a sua liderança, não é? O Haiti é daqueles países para onde se vetorizam muitas crises, né, gente? Crises históricas, econômicas, e um país interessantíssimo. Foi o primeiro país a ter uma independência promovida a partir de forças internas, né? Um movimento de ex-escravos, de negros escravos trazidos da África que se rebelaram, conseguiram sua independência, mas viveram uma sucessão de relações de poder muito perversas, especialmente no final do século XIX e início do século XX, com os Estados Unidos, com a elite com a elite haitiana se vinculando à elite norte-americana e pauperizando profundamente o país, como boa parte do Caribe, né? Vinculando o Caribe ou destinação turística, um turismo de praia, de turismo sexual, ou então como produção de frutas tropicais voltadas ao mercado norte-americano. Não bastasse toda essa perversidade econômica e esses conflitos pelo poder com assassinatos, aqui você tem imagem do presidente que foi assassinado esse ano nos Estados Unidos, mesmo após a intervenção da ONU. Não bastasse tudo isso, o Haiti está na área de passagem dos furacões que nascem no Caribe e está, como vocês podem ver, cortado por placas tectônicas. É uma área sísmica. Em 2010, um terremoto muito perverso atingiu Porto Príncipe e agora, depois do assassinato do presidente, um outro terremoto atinge a ponta do Haiti, causando mais uma vez uma outra catástrofe. Então é um país que vetoriza muitas catástrofes. Eu até publiquei um texto sobre isso na revista Mercato. Quem tiver interesse em ler um pouco mais, bota o meu nome, o nome da revista Mercato e o tema Haiti, você vai ter acesso a esse texto que eu escrevo um pouco mais sobre o Haiti. Finalizando o penúltimo slide, aí nós chegamos nas regiões polares, né? A primeira é a região polar que tem um continente. Então a Antártida é um continente gelado, tem terra e tem recursos minerais por trás, né? Deixa eu escrever aqui que vai ser importante. Deixa eu escrever aqui, cadê, Adriano? Aqui. Olha só. Em 1959, volta. Saco, desculpem. Vocês estão vendo aqui atrás, 1959, foi quando houve o acordo, e esse acordo foi firmado em 1961, o chamado Tratado Antártico. Então, tanto você pode ver com 59 como 61, beleza? O Tratado Antártida. O que é o Tratado Antártida? Que era e funciona até hoje, né? É um tratado que determinou, porque havia, e ainda há de alguma forma, uma discussão sobre a quem pertence a Antártida. Alguns países discutem e argumentam que o pertencimento da Antártida deve se dar a partir da posse. Se você tem uma base lá, aquele pedaço lhe pertence. Outros países, especialmente os países meridionais, indicam que a posse da Antártida deve se dar pela proximidade. Então, Chile, Argentina, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, por motivos óbvios, argumentam que eles são os países mais próximos e que esses fragmentos da Antártida deveriam pertencer a cada um deles. Eu peguei às mãos um livro
da Argentina, um livro do ensino médio da Argentina, e no mapa da Argentina aparece uma fatia da Antártida, né? Isso não é especulação, um livro didático que eu tive acesso. Então, havia de forma mais intensa e ainda há esse argumento entre proximidade e colonização. De qualquer forma, o Tratado Antártida veio para tentar sanar essas tensões no continente gelado. Sabe-se que você tem recursos minerais aqui embaixo, inclusive petróleo no Golfo da Antártida, não é? Mas ficou acordado que não pode haver no continente gelado, na Antártida, formações militares, uso militar, formação de bases, por exemplo, ou exploração econômica. A Antártida, a partir do tratado, só pode ser utilizada para fins de pesquisa e cooperação científica entre os países. Beleza? Então, ratifico 1959/61, pode aparecer nos dois, porque em 59 começam as tratativas e o acordo é firmado em 61. O Brasil é signatário, né? Entra em 70. Aqui você está vendo os países signatários do Tratado Antártida, né? Em 84, o Brasil forma uma base na Antártida, a base Comandante Ferraz, inclusive aqui mostra até um incêndio que teve recentemente lá, já foi reconstruída, né? Em 91, o Tratado Antártida é reafirmado por mais 50 anos, então a validade do Tratado Antártida é até 2041. Todo esse período, repito, de 61 até 41, a Antártida só pode ser utilizado para fins de pesquisa científica e cooperação mútua entre os países. Não pode haver exploração mineralógica nem uso militar do continente gelado. Beleza? Passemos adiante, o último slide, a região ártica. O Ártico é a calota, né? O Ártico não tem terra embaixo da calota polar. Mas você pode falar, então não tem interesse de exploração, professor. Pois é, exploração mineralógica tem. Tem não é no Ártico em si, mas é abaixo da calota polar nas plataformas continentais, envolvendo os países mais ao norte, né? Que você tem Rússia, Alasca, Estados Unidos, boa parte do Canadá, pega também a Groenlândia e os países nórdicos da Europa, especialmente Finlândia, Suécia, Noruega e Islândia. Esses países têm interesse, evidentemente, nesse espaço do mar congelado. E aí tem um fato novo, que é o que vocês podem ver aqui embaixo nessa imagem. Com o aquecimento global, a cobertura do gelo do Ártico, especialmente durante o verão, é cada vez menor. Olha a previsão aqui para 2040. Em 2040, a previsão da cobertura da calota polar é praticamente em algumas regiões do Canadá e da Groenlândia. Não é verdade? A Groenlândia, que é uma ilha que pertence à Dinamarca, né, que é outro país nórdico. Então, a esses países, o aquecimento global é um problema, evidentemente. Mas com o aquecimento global, inclusive nos meses de verão, que você tem a diminuição da cobertura de gelo, você tem a possibilidade de rotas comerciais por aqui por cima, aproximando muito essas regiões, ao invés de você ter que descer para mares mais quentes do Atlântico ou do Pacífico para alcançar esses países, né? Então, cria-se com o aquecimento global e a diminuição da cobertura de gelo da Antártida, evidentemente, problemas ambientais de várias ordens, importantíssimos para toda a humanidade, mas também cria um fato novo, que é essa possibilidade de uso econômico da plataforma continental e de rotas pelo Ártico, beleza? Galera, o que nós fizemos aqui foi um painel, não é? Onde eu apresentei os principais problemas das Américas, na verdade, tensões territoriais e das duas calotas polares do Ártico e da Antártida. Eu chamo muito a atenção
aos conflitos das Farc, ao Acordo de Paz de 2015 e ao Tratado Antártida, que desde 61 estabelece a pesquisa científica e a cooperação entre os países como a exclusividade de uso sobre aquele território gelado. Beleza? Beijo pra vocês, nos vemos adiante.